Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração, hoje eu quero te inspirar, eu quero te encorajar hoje através dessa palavra de Deus, a palavra de fé para a sua vida. Eu quero falar um pouco hoje nesse vídeo a respeito do poder da declaração, o poder das nossas palavras, o poder daquilo que nós verbalizamos. Não sei se você acredita nisso ou não, mas o fato é que existe um poder que é liberado, existe algo muito poderoso quando nós proferimos as nossas palavras, quando nós fazemos declaração na nossa vida. Existe algo muito poderoso nisso. É muito fato, é muito normal, muitas das vezes, a gente ter comportamentos como quem diz que você nem pensou para falar, às vezes a gente fala aí sem pensar. Existe muito essa questão que nos arrodeia e nos permeia pelo nosso cotidiano, na nossa vida. E a gente costuma, sim, em muitos casos, até falar sem pensar. Mas eu quero aqui nesse vídeo, hoje, trazer para você um conceito ou te trazer algo para que você fique de fato atento com as palavras em que você diz e principalmente com as declarações em que você libera no mundo físico, aqui no nosso mundo, porém isso ecoa, reverbera no mundo espiritual. E às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades nas nossas vidas, às vezes a gente passa por privações, a gente enfrenta verdadeiros problemas, né, em todas as áreas e em todos os aspectos da nossa vida, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, por simplesmente declararmos coisas ou liberarmos palavras no mundo espiritual, ou liberarmos palavras que reverberam, e que essas palavras, sem prestarmos atenção, a gente acaba dando legalidade às vezes para que obras hostis da maldade operem na nossa vida e principalmente nós percamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós percamos aquilo que Deus deseja que nós vivamos na nossa vida, porque às vezes falamos demais, falamos sem pensar, porque às vezes simplesmente abrimos a nossa boca e sem parar para analisar o que estamos dizendo, o que estamos proferindo ou o que estamos declarando, acaba que a gente simplesmente sai e quando vê já falou, mas sem pensar muito e vive as consequências disso. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso, porque quantas e quantas vezes pais declaram vidas de derrota para o seu filho. Quantas e quantas vezes pais amaldiçoam seus filhos pelas suas palavras, sem prestar atenção naquilo que está falando. E é muito interessante quando a gente olha para isso, a gente analisa todo esse contexto, porque a gente começa a entender que mesmo que a gente não esteja presente, ou mesmo que a gente não esteja percebendo isso, o mundo espiritual ele existe e ele é real. A Bíblia faz uma declaração que o inimigo, né, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, ou seja, ele anda por volta. Ao nosso redor está o Senhor, está os anjos do Senhor, mas por volta está o nosso adversário, o nosso inimigo. O que ele busca, segundo a palavra? Ele busca algo que ele possa tragar, ele busca uma brecha, ele busca uma oportunidade que a gente dá para que ele haja, para que ele trabalhe, para que ele faça, infelizmente, arruaça na nossa vida. E às vezes a gente vive uma vida de escassez, vive uma vida de miséria, vive uma vida de aflito, sem saúde, nem física e nem emocional, por conta de palavras sendo liberadas, por conta de palavras, declarações. E às vezes a gente amaldiçoa o nosso filho às vezes vive em situações ruins, né? Às vezes cresce um menino exatamente aquilo que você declarou. Quantos pais chamaram o filho de burro? Você é burro, você não é nada, você não presta, você é um vagabundo, você não vale nada. E tudo isso são palavras, são declarações que são liberadas. E aí aquele menino cresce, vira de fato um vagabundo, vira de fato alguém que não presta na sociedade, alguém, né, enfim. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós dizemos, que sai da nossa boca. A Bíblia nos inspira a tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca,
que a nossa língua ela é como o leme de um navio que conduz para onde o leme do navio conduz o navio para onde ele vai. O leme do navio dá a direção para a esquerda, para a direita, para o navio seguir a sua rota. E assim é a nossa língua. A nossa língua ela conduz a nossa vida. Eu sou muito daquilo que eu falo. O que eu digo diz muito sobre mim. O que eu verbalizo diz muito quem sou eu. Então nós precisamos nos atentarmos às palavras ditas, aquilo que nós verbalizamos, aquilo que sai da nossa boca. E aqui eu quero te aproveitar para recomendar aqui um livro muito, muito bacana de leitura, tá? Há Poder nas Suas Palavras. Esse livro aqui é um livro que vai te inspirar a falar, a declarar palavras de fé, palavras de ousadia, palavras de... como a Bíblia nos ensina, né, que Deus nos deu o espírito de temor, o espírito de ousadia, e não o espírito de temor, o espírito de coragem, não o espírito de covardia. E nós precisamos disso. Nós precisamos declarar palavras de bênção sobre as nossas vidas. Nós vivemos hoje em uma sociedade onde impera, onde cada vez mais pessoas sofrem da miserável ansiedade, síndrome do pânico, vive dias e dias aflito, né, com dias de sofrimento, de angústias eternas, de angústias intermináveis, por conta da sociedade que a gente vive hoje em dia, por conta das pressões que existem hoje em dia. E na maioria das vezes tudo isso é causado de quê? De palavras que são ditas dentro do nosso subconsciente, palavras que são ditas dentro da nossa mente, palavras às vezes contra nós mesmos, palavras de inferioridade, palavras ou às vezes sensações que nós temos que nos fazem diminuir. Às vezes você vê aquela pessoa lá no Instagram vivendo uma vida maravilhosa, aquela pessoa nas redes sociais vivendo uma vida perfeita, e aí você olha para a sua, que a sua não é perfeita, ninguém é perfeito na realidade. E aí você vê aquilo e você começa a se frustrar, isso vai trazendo para sua alma, vai minando ali o seu subconsciente, vai minando o seu emocional, e quando você se pega, ou às vezes nem presta atenção, mas você já está pensando coisas negativas ao seu respeito, você já está pensando palavras de derrota sobre você mesmo. Eu não presto, eu não sou capaz, todo mundo consegue, eu não consigo, todo mundo avança, eu não avanço, as coisas dão certo para todo mundo, só não dá para mim. Não é verdade. Palavras que são declaradas sem que você perceba, palavras que são ditas sem que você perceba. E aí você começa a analisar pessoas e começa a traçar um paralelo, fazer um comparativo com a sua própria vida. E aí você começa a dizer, porque Deus só abençoa fulano e não abençoa a mim. Porque as bênçãos de Deus é só para a casa de fulano, não é para mim. Eu sou inferior, eu sou incapaz, eu não consigo, tudo que eu tento não dá certo. E aí você começa a declarar palavras de maldição, palavras de derrotas. Você começa a colocar isso na sua mente. Às vezes é inconsciente, às vezes você nem percebe, isso só acontece no automático, mas a gente vive. Lembre, a Bíblia diz que a língua é como um navio, então à medida que o leme vira para a direita e o navio vai para a direita, à medida que o leme dá o comando desse navio, a nossa língua, nossas palavras são da mesma maneira. Então o nosso comando é dado a partir das palavras que é dito. Quando a gente diz, nada dá certo para mim, o que vai acontecer? Nada vai dar certo. Aí você vai tentar um negócio e não funciona. Aí você vai tentar uma situação não dá certo, entra num relacionamento e aquele relacionamento é frustrado, é traído, né? Tem um monte de situações, descobre um monte de podre daquele relacionamento que você entrou. Por quê? Porque você declarou, eu tenho um dedo podre para relacionamentos. Nada dá certo na minha vida, eu tento fazer 1000 coisas e nada funciona. Você está declarando isso. Mas eu quero te ensinar aqui hoje a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. A declarar a unção de Deus, a declarar o poder de Deus sobre a sua vida, e dessa maneira você receber as bênçãos que os céus já têm liberado a seu favor, ao seu respeito. Eu quero te ensinar aqui a você declarar palavras de vitória sobre a sua vida. Às vezes é muito fácil a gente acreditar no negativo. Às vezes é muito fácil a gente acreditar que as coisas não dão certo, de que nada vai para frente, de que você não consegue o emprego que você gostaria, de que você não tem a vida que você gostaria, que as coisas não funcionam como você queria.
E você acredita nisso com facilidade, mas é difícil às vezes você acreditar que Deus pode reverter o quadro, que Deus pode entrar na sua saúde, que Deus pode tirar talvez um quadro de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, que você esteja vivendo e mudar isso a partir dessas declarações. Às vezes é muito fácil a gente crer no negativo, mas é difícil a gente crer no positivo. Mas hoje eu quero te dar uma palavra de Deus para a sua vida e te encorajar a começar a declarar a palavra de Deus, a começar a declarar vida sobre a sua casa, sobre a sua família, a declarar prosperidade, a declarar abundância, a declarar que a sua vida dá certo sim, porque está no controle de Deus, é Deus quem governa a sua vida. Deus te deu todas as capacidades possíveis e necessárias para que você governe, para que você triunfe, para que você seja um vitorioso, seja uma vitoriosa. Agora, tudo depende da sua ação, tudo depende daquilo que você faz. E eu quero compartilhar aqui um texto com você muito bonito e muito maravilhoso, que eu particularmente amo, que está aqui no livro de Jó, no número 42, no verso 2, que diz assim: eu sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Olha que lindo isso aqui. Depois eu quero trazer uma outra mensagem, um pouco mais, falando mais sobre esse contexto de Jó. Mas hoje aqui eu quero falar só sobre o poder da palavra. Isso que é muito interessante. O Jó, no momento de aflição da sua vida, na agonia do sofrimento em que Jó viveu, você provavelmente já ouviu falar sobre a história de Jó. Na dificuldade, no sofrimento, em todo mundo acusando, na saúde debilitada de Jó. Jó, ele levanta a voz para falar com Deus. E o que Jó fala é: eu sei que tu tudo podes. Eu sei que o Senhor tudo podes. E principalmente eu sei também que os seus planos jamais podem ser frustrados. Olha que maravilhoso isso. Jó, no meio da sua dificuldade, ele poderia, inclusive por indicação, ou a sua esposa falou: olha, Jó, para com isso, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, dá um basta nisso de uma vez. Aí cá no finalzinho já do capítulo de Jó, quando a coisa está prestes a mudar, mas Jó ainda não sabia que ia mudar. Jó estava vivendo na aflição ali, na lepra, na dificuldade, na saúde debilitada. Mas Jó declarou o seguinte: Deus, eu sei que tu tudo podes. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu quero que você pegue isso. A Bíblia fala um texto muito interessante, dizendo que agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia eu sou. Antes que houvesse dia eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Aí ele termina o texto falando o seguinte: agindo eu, quem impedirá? E é isso que eu quero que você encoraje, é isso que eu quero te encorajar a tomar posse dessa palavra de uma maneira toda especial aqui hoje. E todas as vezes que palavras negativas for você pensar em lançar palavras negativas, ou que vier pensamentos negativos, pensamentos contrários contra a sua vida, você vai dizer exatamente aqui: eu sei, Deus, que o Senhor tudo pode. Independente do quadro onde você se encontra aqui agora. Eu não sei se você está numa cama, num leito de hospital, eu não sei se você está em casa, eu não sei se você está num quadro depressivo, num quadro ansioso, naquele quadro de síndrome do pânico, naquele desespero de achar que a sua vida vai acabar a qualquer momento, de que vai dar tudo errado para você. Eu não sei qual é o cenário em que você vive. Talvez você está desempregado aqui, está pedindo uma porta de emprego e não vê saída. Talvez você está passando por crises financeiras, contas atrasadas ao extremo. Talvez até a sua luz já cortou. Talvez o seu cenário talvez seja difícil mesmo. Talvez seja qualquer pessoa que olhar para você hoje vai falar: realmente essa pessoa está passando por um aperto mesmo. Mas você vai declarar. Se até hoje você só declarou derrota, se só declarou que a minha vida não vai para frente, que as coisas não acontecem, eu quero te ensinar aqui agora. Declare esta palavra: Deus
Eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor tudo podes. Eu sei que o Senhor pode mudar esse quadro, esse cenário em que eu estou. Eu sei que o Senhor pode intervir em tudo isso aqui e de um dia para outro, de uma hora para outra, fazer com que tudo aquilo que está ruim comece a ser transformado em bênçãos na minha vida. O Senhor pode mudar meu cenário financeiro, a minha saúde. O Senhor pode mudar o meu relacionamento. O Senhor pode tudo. O Senhor tudo pode. Começa a declarar que o Senhor pode, nesse momento, entrar nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa. Ah, meu filho saiu de casa, meu filho fez isso, meu filho está insuportável. Declare que o Senhor pode mudar a mentalidade desse jovem, dessa jovem. Declare que o Senhor pode mudar a mentalidade do seu esposo, da sua esposa. Que o Senhor pode transformar a sua família em uma família abençoada. Declare isso. Comece a partir de hoje a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Comece a declarar a palavra de Deus sobre todos os cenários da sua vida. Eu tenho certeza que você obterá vitória da parte do Senhor. Que Deus te abençoe.